Cadê líquida? Vou sentar um pouquinho. Pela fé em Jesus Cristo, a salvação é dada. São Paulo termina hoje com esta frase: pela fé. E o que é a fé? Na coleta da missa de hoje, nós pedimos aumento da fé, da esperança e da caridade. E a fé é tão importante que sem ela é impossível agradar a Deus, como diz São Paulo, pois o justo vive da fé. Mas o que é a fé? A fé nós entendemos em dois aspectos. O primeiro, a fé é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas. Deus foi se revelando aos homens. A história da salvação conta exatamente a história desta revelação. Deus que se mostra, tira o véu e vai se mostrando. Se revela primeiro aos nossos patriarcas, os primeiros, depois pelos profetas, depois pela lei, a lei mosaica, é a revelação mosaica, e chega ao máximo revelando-se, mostrando o seu Filho. E mostrando o seu Filho, ele tem a revelação máxima. Aí ele próprio se mostra, é o ápice da revelação. E Jesus Cristo, então, funda a sua igreja para transmitir esta revelação. E o Espírito Santo vai guiando a igreja, para que a igreja, ela, como sacramento de salvação, mostre, ensine todas as verdades que Jesus Cristo ensinou e que nos foram transmitidas através da história. O crer nessas verdades, não porque nós compreendemos, porque entendemos, são verdades de fé, mas por causa da autoridade do próprio Deus. Este é o primeiro aspecto da fé. A fé como uma adesão da nossa inteligência. Para os modernistas, fé é outra coisa. A fé é um sentimento religioso. Aquele sentimento que tem dentro de cada pessoa, e Deus colocou exatamente para que a pessoa buscasse o encontro com Ele, para que respondesse a Ele, para que dissesse o sim a Ele. Mas a fé não é sentimento. A fé é a adesão da inteligência, que nos leva a dizer sim. E aí vem o segundo aspecto da fé, que é a resposta que nós damos a Deus, ao Deus que se revela para nós. E não é um sentimento, é um ato da nossa inteligência e que nos leva à prática, que nos leva à vontade. Se eu entender fé como sentimento, eu vou então fabricar qualquer religião que eu quiser. Por isso que os modernistas foram condenados por São Pio X. Uma das causas é exatamente esta. Porque se fé é sentimento, todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque a fé, todos têm fé. Mas não é verdade isso. Se fé fosse sentimento, cada um poderia fabricar o seu próprio modo de crer suas próprias verdades. E o grande problema, e o grande erro modernista, e daí vem todos os outros, é ter a fé como sentimento. Ou como dizia Lutero, uma espécie de confiança. Não é isso. Fé é a adesão da inteligência às verdades reveladas e que me leva a atitudes, a dar uma resposta a esse Deus que se revela e que me ama e que quer estabelecer comigo comunhão. Olhemos o caso aí dos 10 leprosos e vamos ver a fé, ela como deve ser vivida com relação a todos nós. Jesus ia passando ali pela Samaria e Galiléia e veio um grupo de 10 leprosos. E ao longe gritam: Jesus, mestre, tende piedade de mim. Por que estavam os 10? Porque a lepra era considerada uma doença maldita. E o leproso, e lepra não tinha o sentido que tem hoje, lepra era qualquer doença de pele,
E quando se tinha qualquer problema nesse sentido, a pessoa era afastada do convívio social e ficava fora, e muitas vezes fora da cidade. E ninguém poderia se aproximar. E ela, quando vinha para as pessoas, ficavam sempre de longe. As pessoas ficavam de longe. Por isso estavam 10 separados e de longe gritaram: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Miserere nobis, tende piedade de nós. O nosso Kyrie eleison. Estavam rezando, estavam pedindo. A fé nos leva à oração. A fé nos leva à confiança. A fé nos leva a falar com Deus e pedir a Ele aquilo de que nós necessitamos. E a fé leva a esta confiança, não só sabendo que Deus pode tudo, mas que Deus nos ama e nos quer dar a sua graça. Então, o primeiro ato de fé nosso, depois de professarmos, é termos esse contato, esta intimidade com Deus. Quem tem fé, reza. Se não reza, a gente questiona, será que tem fé? Porque eu tenho fé que Deus é meu Deus, meu Senhor. Tenho fé que Deus é meu Pai. Tenho fé que Deus me ama. Eu creio. E a graça vai me dar, por iniciativa de Deus, pelo amor de Deus, mas também vista dessa minha fé que eu tenho. Santo Agostinho diz que a oração e a oração da fé é a chave que abre o coração de Deus ou abre a porta do céu. Por isso, a oração deve fazer parte da nossa vida. Qual de nós pode dizer que não tem lepra? E aí não digo lepra do corpo, mas as lepras que são nossas necessidades, nossos pecados, nossos defeitos. É preciso ter esse autoconhecimento e buscar realmente, pedir a Deus a graça para melhorar. A santidade é para todos. E todos nós temos que buscar a santidade. Fomos criados para sermos santos. Nosso batismo nos trouxe essa santidade e precisamos, nesse processo de santidade, buscar a Deus. E a oração é essa chave que estabelece essa intimidade com Deus. Por isso, a oração deve fazer parte da nossa vida. E não digo apenas a oração do ponto de vista formal, como rezamos o terço, por exemplo, mas a oração como um ato de amor, de entrega, de contato com Deus, como o ar que nós respiramos. O suspiro de amor a Deus se expressa exatamente na oração. Por isso, é preciso rezar. E rezar todos os dias. E rezar bem, como um ato de amor. E foi essa oração confiante, que atraiu a graça. E Jesus diz: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E é interessante isso que Jesus diz. Estávamos ali, passando da antiga lei para a nova lei. Do Antigo Testamento para o Novo. Jesus poderia dizer: estão curados e pronto, vem e segue-me. Mas não. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Porque se a pessoa tivesse curada da lepra, como eles entendiam, só poderia voltar ao convívio social depois que fosse apresentado e se submetesse a uma cerimônia de purificação. Passando mal aí? Está muito... Alguém pode pegar e levá-la lá? Tem algum médico aqui? Pegar e levá-la para trás.
Leva lá para a sacristia um pouquinho. Leva lá para a sacristia. Por aqui. Bem, vamos continuar então. Quando Jesus diz para aqueles leprosos, ide aos sacerdotes, era uma atitude de respeito de Jesus para com a lei antiga e para com a própria instituição. É significativo o fato de os sacerdotes da antiga lei, na época de Jesus, a maioria pertencia à seita dos saduceus, que era uma seita muito progressista na época. Era uma seita que tinha envolvimentos com o paganismo, não acreditava na ressurreição, na existência dos anjos. Realmente era uma seita, enquanto os fariseus eram mais fundamentalistas, digamos, os saduceus eram os liberais. E Jesus manda que eles vão aos sacerdotes, que eram, na maioria da seita dos saduceus. Mas Jesus respeitava a instituição que o próprio Deus tinha criado. Isso é um ponto importante. E eles foram. E na vinda e na ida, todos ficaram curados. E um volta para falar com Jesus e agradecer. Nós temos que ter o cuidado de não cairmos no erro de Lutero, sobretudo nos tempos modernos, em que nós vemos tanta infiltração na igreja, do modernismo, sobretudo, e temos que ter o cuidado de querermos prescindir da igreja como instituição. A igreja é divina na sua essência, é humana nos seus membros, mas é uma instituição criada por nosso Senhor. É uma sociedade que chama de sociedade perfeita. E nosso Senhor continua guiando a igreja. Nós não podemos cair no erro de Lutero, de que dizia que ele acreditava que Cristo tinha fundado uma igreja. Mas ele dizia que a igreja era espiritual. Era a igreja que estava no coração daquele que crê. Não acreditava numa igreja institucional, só espiritual. E por isso ele faz toda aquela revolta. Então nós hoje temos que ter o cuidado para não cairmos nesse erro também, de querermos uma igreja apenas espiritual. A igreja que está no coração de cada um. Não é assim. A igreja, ela é uma instituição. Ela é hierárquica. Cristo criou assim, com uma hierarquia, com alegrias e dores, com problemas sérios, mas também com muita santidade. Essa é a nossa realidade. No tempo do arianismo, por exemplo, quantos bispos caíram? Mas a igreja venceu. Havia muitos santos também ali. Em certas regiões, naquela época, sobretudo no Oriente, tudo parecia ter caído na heresia. Padres e bispos, mas a igreja estava lá. Havia santidade ali também. Então nós temos que ter cuidado para não querermos uma igreja espiritual
e dizer, pô, a igreja agora está no coração de cada um. Não é por aí. Então Cristo, quando manda ir aos sacerdotes, tem uma instituição. Vamos obedecer, vamos seguir. Vamos de acordo com aquilo que... E os meus nós já temos. Temos a doutrina, sempre, que não muda. Temos os sacramentos. E a igreja continua na sua história, ensinando, encaminhando, com alegrias e dores, com santos e com pecadores, embora a igreja seja santa. Então, olhemos o exemplo de Jesus, ide aos sacerdotes. Eu não quero saber da igreja, não quero saber da instituição. Isso é um erro. Vou ficar em casa agora e fazer do meu jeito. Não pode ser assim. A fé, ela é uma fé que clama, confiante, que reza. A fé é uma fé que obedece, ide aos sacerdotes. E a fé é uma fé que agradece. Vai a Deus e agradece. Nós somos, quando queremos uma graça, nós fazemos novenas, quaresmas, penitências, jejuns. E temos que fazer mesmo, um ato de humildade e de confiança. Mas quando recebemos a graça, poucas vezes paramos para agradecer a Deus. E Jesus se queixa daqueles 9 que não foram agradecer. E quanto mais nós agradecemos, mais Deus nos dá graças. São Paulo dizia, em tudo dai graças. Temos que aprender a agradecer. O ar que respiramos, a vida que temos, agradecer a nossa fé, agradecer a nossa igreja, agradecer os sacramentos que nós temos. Em tudo dai graças. Veja o exemplo de Maria Santíssima. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. É Maria agradecendo. Aqueles 3 jovens da fornalha ardente, lá dos tempos de Daniel, céus e terra bendizei ao Senhor, é tudo agradecendo. Então nós temos que agradecer. Vivemos uma geração que reclama de tudo, uma geração insatisfeita, apronta de todos os lados e não agradece, está sempre insatisfeita. Cobra tantas coisas uns dos outros e de Deus, mas nunca para agradecer. Então o exemplo daquele samaritano, que era estrangeiro, ele vai agradecer, louva a Deus e agradece, porque a fé nos leva à gratidão. E qual foi o prêmio da gratidão? Enquanto os outros 9 foram curados da lepra do corpo, aquele que agradeceu recebeu uma graça muito maior, que foi a cura de sua alma. Vai, a tua fé te salvou. Então a salvação, ela passa necessariamente pela nossa gratidão por todas as graças que Deus nos deu. Existe o Salmo de Davi que diz: Quid retribam Dominum pro hominibus, quae retribuit mihi, que retribuirei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez. Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Receberei o cálice do Senhor e invocarei o seu santo nome. O cálice é a melhor maneira de agradecer. É quando oferecemos nossa dor, nossos sofrimentos. Essa é a melhor maneira de agradecer. Agradecemos a Deus aceitando o cálice, a dor, que é um meio de santificação. Agradecemos o sofrimento, que nos faz crescer no amor de Deus. Essa é uma maneira de agradecer.
Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Receberei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Olhemos o exemplo, pois, dos santos que tiveram sua vida totalmente entregue a Deus. E vamos seguir os seus caminhos. Hoje o Papa, agora pela manhã, canonizou 2 santos jovens. Pierre Frassati, lá de Turim, morreu aos 24 anos, era de uma família muito rica, filho do dono daquele jornal La Stampa, que se dedicou totalmente a Deus e aos pobres, era mal visto pelo pai, que o considerava inútil, e ele vivia da Eucaristia e do amor aos pobres. Saía pelas ruas de Turim, ajudando a todos. Parte dos seus ganhos eram totalmente entregues aos pobres. Uma vida santa. O pai se converteu no dia praticamente do seu enterro, quando viu aquela multidão de pobres acompanhando o seu sepultamento. A graça tocou e o pai se converteu. Morreu em 1961, o pai. Ele morreu em 1925. E o jovem Carlo Acutis, que nasceu em 1991, aí já vive lá, nasceu em Londres, mas viveu em Milão, e morreu em 2006, com apenas 15 anos. Uma vida totalmente entregue a Deus. Já naquela idade, tinha uma maturidade espiritual que causa uma santa inveja em todos nós. Tinha um programa de vida espiritual bem claro e era fiel a ele. E nesse programa ele tinha a vida de oração diária, com a palavra de Deus, uma vida profundamente eucarística, na assistência na Santa Missa, diariamente, depois a comunhão frequente, confissão frequente, ele se confessava toda semana, e dizia sempre, eu tenho que me desvencilhar de mim mesmo para que Deus esteja em mim. E dizia que a santidade, ela não é uma soma, é uma subtração, ou seja, é menos eu e mais Deus. E não posso colocar condições em Deus para que eu seja santo. Então a oração, a Eucaristia, na adoração e na Santa Missa, e tinha bem claro a Santa Missa como o sacrifício do Calvário, que se faz presente no altar. Depois a caridade, vivia a caridade, procurava estudava bem o catecismo, conhecia bem a doutrina, com 15 anos já mostrando assim uma maturidade espiritual extraordinária. Para mostrar, e o Papa, ele canoniza esses santos, para mostrar que a santidade é possível para todos. Para todos. E aí temos o exemplo de mais 2 santos, Carlo Acutis e o Frassati. E sempre com o desejo do céu. Né? O Frassati, é dele aquela frase verso alto, né? Porque eu chamo muito de montanhas, né? Sempre para o alto, sempre para o alto. Né? E o Carlo Acutis, sempre com grande amor à Eucaristia, dizia que a Eucaristia é a via expressa que nos leva para o céu. E que o rosário é a escada que nos leva para o céu. Que bonito. Para mostrar que a santidade é tão próxima de nós. Né? Morreu em 2006, tão próxima de nós. Ela é possível para todos nós, hoje ainda. Não é coisa do passado. Então vamos ter um programa de santidade também nós. Buscando a cada dia sermos melhores. Servimos a Deus uma vida de fé e oração, que possamos assim, com a sua graça, nos encaminharmos para o céu. Assim como eles foram para o céu, nós também vamos fazer de tudo, daquilo que depende de nós. Evidentemente que a vida espiritual não é um conjunto de normas, não é um conjunto de leis, não é uma doutrina, embora tenha doutrina, tenha normas, tenha leis. Mas a vida espiritual consiste no amor a Deus. Viver o amor de Deus, mergulhar no amor de Deus, ter essa intimidade com Deus, falar com Deus
com intimidade e viver essa intimidade no dia a dia. É nisto que consiste a santidade. E essa intimidade depois ser expressa, ser vivida também com o próximo. Aí nós seremos santos. Então vamos fazer de tudo para sermos santos. Se cairmos no pecado, vamos procurar logo um sacerdote, vamos nos confessar, pedir perdão a Deus e vamos procurar fazer um programa de vida para sermos santos. E seja um compromisso nosso, que foi para isso que Deus nos chamou, para isso que Deus nos deu a graça e nos dá todos os dias. E que Nossa Senhora nos ajude e interceda por nós neste caminho de fé enquanto estamos aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.